Está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Isso. Amém. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Abaixa um pouquinho meu microfone, por favor, senão vou... Versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia! Glória a Deus. Igreja, aqui, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses é muito poderosa. Essa igreja de Tessalônica, ela foi plantada por apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E o que acontece aqui? Eles sofriam uma perseguição religiosa, eles sofriam ali uma perseguição política, porque Tessalônica era uma cidade, era a capital ali daquela região, era uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade polo, era onde tinha muito movimento, uma cidade muito movimentada, uma cidade estratégica, até por isso eu imagino que o apóstolo Paulo planta a igreja ali naquele lugar, né, para que ele sabia que posteriormente isso poderia ser uma estratégia também de alcançar as demais regiões. E qual que era o ambiente ali? O ambiente era um ambiente de pressão cultural, era um ambiente de paganismo, de moralidade, era um ambiente muito perverso, era um ambiente de perseguição religiosa. Eles estavam ali sofrendo. Ser cristão ali naquela igreja custaria muito caro. Custaria muito caro, talvez muito mais caro do que hoje, ao nosso tempo. Porque hoje, ser cristão é até um símbolo de status, muitas vezes, né? Nós vemos aí os políticos agora, na época de política, todo mundo vira crente, né, Joel? Os políticos, no contexto hoje, ser cristão, os artistas, os sertanejos, quem tem acompanhado na mídia aí, né? Muita gente famosa, muita gente da mídia hoje, ser cristão, às vezes, num certo momento, na atualidade, virou um símbolo até de status. Mas naquele momento, quando você se denominava seguidor de Cristo, você já estava atraindo para você perseguição, você estava atraindo para você coisas muito difíceis, um processo doloroso, difícil de enfrentar. Mas a notícia, nesse momento aqui, é que a fé desse povo atingiu toda a região.
Eles não retrocederam. Então, o título da minha mensagem hoje é uma fé que ecoa, que foi o que aconteceu com essa igreja ali de Tessalônica. A fé deles ecoou, né? O que é um eco, né? É quando ele vai alcançando, vai reverberando. Então, a fé deles alcançou lugares que até o apóstolo Paulo ficou maravilhado. Porque o apóstolo Paulo que plantou essa igreja, depois ele envia seu filho na fé para verificar como que estava esse povo, o que tinha acontecido. E parece que o apóstolo Paulo, até a expectativa dele não estava tão grande com relacionado a essa igreja. Tipo assim, eu vou mandar Timóteo aí ver vocês, e eu acredito que vocês, não sei como vocês vão estar não, se realmente vocês vão estar firme como deveria. Mas a verdade, meus irmãos, é que essa igreja surpreendeu o apóstolo Paulo. E é nesse contexto aqui que ele escreve essa carta para os irmãos, a igreja que se reunia ali em Tessalônica, né? Para falar e afirmar eles sobre essa fé que eles tinham no Senhor, essa fé que estava ecoando. E, irmãos, o que mais nós vemos hoje é pessoas de fé, né? Pessoas que dizem que têm fé, pessoas que dizem que têm fé, mas uma fé verdadeira é uma fé que vai ecoar, é uma fé que não é silenciosa. A fé verdadeira, ela vai fazer barulho. A fé verdadeira, ela vai alcançar as pessoas que estão à nossa volta. A fé verdadeira vai gerar uma transformação, vai gerar testemunho. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos no contexto em que ser cristão é um símbolo de status. Mas será que essa fé que essas pessoas dizem ter, será que essa fé que nós dizemos ter, ela está gerando uma transformação, está gerando mudança, está ecoando, está atingindo outras pessoas? E foi exatamente isso, que essa igreja estava vivendo. Nesse contexto, essa fé estava produzindo um impacto visível da manifestação da graça e do favor de Deus sobre a vida deles. E o eco é interessante, né? Porque o eco, ele só existe, interessante, lá na minha casa é laje, lá onde a gente mora, e aí você entra naquele corredor ali, você fala um pouco alto, rapaz, e eu já converso alto, parece que eu brinco lá em casa, que um é filho de marceneiro, e o outro foi criado embaixo de cachoeira, eu e Pedro lá. Ela começa a falar de noite lá, aí de repente a Adriana sai do quarto, pelo amor de Deus, gente, é meia-noite, vocês estão gritando aqui nessa casa. Aí a gente fica tudo agoniado, né? Porque a gente começa a conversar, empolga, começa a gritar, começa a falar. Por isso que eu falo, abaixa o meu microfone aí, que daqui a pouco começa a gritar, aí começa a incomodar os irmãos. Mas o eco é assim. Tá vendo aqui? Nós precisamos fazer um tratamento acústico aqui também na igreja. Você vê que tem o eco, às vezes esse som não está tão legal, por causa do eco, né? Mas o eco aqui que nós estamos falando ele só existe porque existe um som primeiro. Para o eco existir, tem que ser emitido um som primeiro. Se não há som, não tem como ter o ecoar. Então, o que acontece? A pergunta, e partindo desse ponto, dessa introdução que eu passei aqui para vocês, vamos refletir como igreja. A nossa fé, ela tem ecoado? A nossa fé, ela tem alcançado outras pessoas? A nossa fé, ela tem reverberado na nossa família? A nossa fé, ela tem rompido esse silêncio? Então, nós vemos que quando nós realmente temos essa fé, a gente percebe que essa fé, ela não restringia ali ao culto que eles faziam ali, que eles se reuniam. Muito pelo contrário, alcançou outras cidades. Como se o apóstolo Paulo olhasse para a igreja Pedras Vivas e falasse assim, nossa, a fé que vocês têm alcançou Várzea Grande, alcançou a Guia, alcançou a Chapada. A fé que você tinha lá no bairro onde você mora, alcançou o seu vizinho, alcançou a sua mãe, repercutiu. A fé que vocês têm foi testemunhando a transformação de Deus, foi testemunhando coisas que foram sendo um objeto de glória para Deus. E aqui no texto, nós vemos claramente, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que existe
três marcas de uma fé que ecoa. Né? Existem três marcas de uma fé que ecoa. A primeira é uma fé que ecoa em obras, ou seja, a fé, ela trabalha. A fé, ela trabalha. A fé, ela ecoa em obras. É muito importante. Vamos ler. Eu vou ler aqui para vocês aqui o versículo 3. Acho que dá para projetar o versículo 3, por gentileza. Lembrando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm e da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé deles estava operando. A fé deles era uma fé dedicada, do amor. Porque às vezes nós pensamos, e a Bíblia, ela foge totalmente disso, porque a fé, ela não é apenas intelectual, né? Ela não parte apenas de ter muito conhecimento. A fé, ela se materializa na nossa vida. Então, aqui, nós vemos claramente a obra da fé. Qual que é a obra da fé? A dedicação, o trabalho que eles faziam em amor. O trabalho que eles faziam em amor. Aqui, ó, a firmeza na esperança, a perseverança. Outra versão vai dizer que é a perseverança na esperança. Qual que é a esperança? A esperança que Cristo iria se manifestar. E Cristo iria se manifestar, voltaria para buscar eles. Eles viviam com o coração na eternidade. A fé, meus irmãos, ela ecoa porque a fé gera um movimento em nós. A fé, ela não vai gerar em nós uma inércia, muito pelo contrário. Quem tem fé vai querer fazer algo. Quem tem fé vai querer ter uma atitude. E muitas vezes, essa fé, ela vai gerar obras em nós equivocadas. Você vê que muitos costumes hoje de pessoas que têm fé é fazer o quê? É fazer algumas coisas, por exemplo, eu vou fazer uma atitude de fé, a peregrinação. Eu vou subir tantos degraus da escada. Eu vou ficar de joelho, vou andar de joelho não sei quantos quilômetros. Mas, irmãos, a fé que vai realmente agradar a Deus é uma fé que gera uma transformação na nossa vida de caráter. Uma transformação na nossa vida, na maneira como nós vivemos. Uma fé que faz a gente pensar na eternidade. Você sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes, essa pessoa que está fazendo essa obra da fé baseada em um sacrifício humano, ela está fazendo isso pensando em uma recompensa terrena. Você já viu alguém andar 1000 quilômetros de joelho porque queria ver Deus? Eu nunca vi. Eu já vi gente fazer sacrifício de fé porque estava querendo alguma coisa terrena. Geralmente não é assim, vocês não concordam comigo? Geralmente as pessoas estão fazendo um sacrifício de fé porque estão em busca de algo terreno, não tem um coração na eternidade. E os irmãos aqui, Tessalonicenses, meus irmãos, eles não queriam nem trabalhar mais. Eles não queriam nada desse mundo. E o apóstolo Paulo corrige isso também, né? Corrige isso, tem que trabalhar, tá, Lano? Não vai nessa onda não. Mas irmãos, eles estavam tão apaixonados pela eternidade, eles estavam tão apaixonados por Deus, que eles queriam viver uma vida dedicada, eles queriam pregar, e eles faziam isso, eles testemunhavam Cristo, e a fé deles foi alcançando as pessoas. Só que nós, meus irmãos, é igual, por exemplo, aqui, nós criamos esse movimento de oração, e muitas vezes a gente, às vezes vem aqui para essa oração com motivação, porque a gente precisa de algo, mas a gente tem que transicionar o nosso coração, de começar a cada dia buscar esse Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez por nós, por aquilo que Ele já tem feito. Porque a fé, essa fé é exatamente isso. A fé é a gente olhar para o sacrifício de Cristo lá naquela cruz. E crermos no nosso Senhor, vivermos para Ele. Então, é muito poderoso, porque essa igreja aqui, ela não era conhecida só pelo discurso que era bonito, não. O que fez essa igreja ser conhecida não era como ela pregava, como ela falava, mas era a maneira como eles viviam. Por quê? As pessoas olhavam para eles e falavam, gente, o governo romano está perseguindo vocês. Vocês estão sofrendo perseguição pelos judeus também religiosa. Mas vocês continuam firmes no Senhor. Vocês continuam perseverantes. Vocês continuam glorificando esse Deus. E nesse momento, a fé deles começava a ecoar.
começavam a alcançar lugares que eles jamais imaginavam. Por isso que eu sempre digo, irmão, que o testemunho que mais constrange o meu coração é quando aquela pessoa ainda não recebeu a bênção, mas ela está firme no Senhor, não negou a sua fé, está ali crendo que independente se o Senhor entregar ou não, ela está ali firme. Eu acho que isso que é o que constrange a gente em querer se aproximar desse Deus. Porque muitos, e é uma realidade, quer o benefício da fé, mas não quer o compromisso com a fé. Porque não tem como, e a fé, ela nos dá vários benefícios, isso é verdade. Mas não tem como a gente acessar os recursos, os benefícios da fé, se a gente não tiver compromisso com essa fé. Porque a fé, ela vai fazer a gente o quê? Servir, permanecer, se sacrificar muitas vezes. Se a gente olhar para a nossa rotina, se a gente analisar, se a gente fazer ali, vamos parar aqui o meu dia, você mentalizar tudo que você fez nessa semana que passou, todos os dias, a sua maneira que você viveu, o seu testemunho, como você conversou com as pessoas, como você lidou com seus filhos, como você lidou com a sua esposa, no seu casamento, com o seu esposo. Se você analisar tudo isso, se passasse a nossa semana nesse telão aqui da igreja, será que manifestaria a nossa fé? Será que a nossa fé ia ecoar? Se a nossa semana passasse aqui nesse telão e a gente analisasse isso? Porque a ideia que eu tenho é quando nós adentrarmos e chegarmos diante do Senhor, vai passar um telão nosso lá, talvez um telão de LED lá no céu, apresentando as nossas obras. A gente vai chegar um dia que a gente vai ter que apresentar isso diante do Senhor. E a gente precisa nos despertar, porque a nossa fé, o que a palavra diz, o que o irmão do Senhor, o que o apóstolo Tiago diz, que uma fé sem obra, ela é morta. O que é essa obra? É a transformação de Deus na nossa vida. É uma mudança de caráter. É nós realmente manifestarmos Cristo no seu trabalho. Talvez, irmão, você manifestando Cristo lá no seu trabalho, vai fazer muito mais efeito que você colocar um crachá aqui no dia de domingo. Está participando aqui de uma equipe, está louvando aqui no altar, talvez você manifestando Cristo, a sua fé ecoando lá no lugar onde você está, vai alcançar muito mais do que simplesmente você ter um título de obreiro, de pastor dentro de uma denominação. A fé, você vê que esses irmãos aqui eram irmãos comuns. Aqui não tinha um apóstolo que ficou lá em Tessalônica, não. Não tinha alguém lá, um bispo que ficou lá, não. Era a igreja que estava reunida, eram os irmãos ali que estavam testemunhando no seu trabalho, na sua vida cotidiana, nas suas famílias. A fé que eles encontraram em Cristo, a fé que eles receberam. E se nós analisarmos a nossa rotina, nós encontraríamos evidência da nossa fé? Então, irmãos, essa fé, ela vai ecoar também essa transformação. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 6, por gentileza, ele diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então, irmãos, apesar do sofrimento, das dificuldades, esse povo se tornou imitador de Jesus. Esse povo começou a imitar a postura dos seus líderes ali, que eram piedosos. Eles começou a abandonar as coisas, os ídolos. Versículo 9, por gentileza, pula lá no 9, depois volta aqui de novo. No versículo 9 diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desse lugar falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Irmão, servir esse Deus verdadeiro, irmão. Servir esse Deus verdadeiro é ter uma fé que manifesta onde sequer seja o lugar que nós estamos. Porque muitas vezes nós falamos de servir a Deus no contexto da igreja. Às vezes você já está imaginando que o pastor quer que você venha aqui limpar a igreja, colocar um crachá. Servir a Deus vai muito além disso, irmão.
Isso aqui que nós fazemos na nossa escala é um serviço maravilhoso, mas é um domingo só no mês, é um domingo na semana. O Senhor não chamou a gente para ser um crente de domingo, servir a Deus no domingo. Não, servir a Deus vai muito mais além disso. Servir a Deus é uma postura que nós temos na nossa casa, no seu trabalho, nos liderados que você tem no seu trabalho, com os seus funcionários, com o seu patrão. Isso é servir a Deus, a postura que nós temos. Porque o evangelho, ele não é só uma informação. O evangelho, ele vai trazer para nós uma transformação verdadeira. Essa fé, ela vai ecoar em uma transformação. Então aqui, eles recebem a palavra, irmão, não é num contexto maravilhoso não. Era tribulação, era perseguição. Eles recebem isso ali em meio à tribulação, mas a palavra diz, com alegria. Com alegria. Com alegria. É muito poderoso isso. E aqui o apóstolo Paulo fala para eles como assim, como um pai, falando, olha, você lembra da maneira como nós falamos, como eu falei, quando eu estava aí com vocês. Dá a entender que o discurso de apóstolo Paulo com a igreja foi um discurso duro. Porque, irmão, a transformação muitas vezes vai gerar através de um confronto. Não é verdade? As maiores transformações que acontecem na nossa vida, muitas vezes é a partir de um confronto que nós temos. De amor, um confronto verdadeiro nas pessoas que nos amam. E o maior sinal da fé, meus irmãos, não é uma emoção. O maior sinal da fé é uma mudança. Esse é o maior sinal da fé. É uma mudança. Quem lembra de Zaqueu? Zaqueu era uma pessoa que ninguém queria por perto. Ele era aquela pessoa que era odiado por muitos. É tipo aquela pessoa que está andando do lado da rua, você atravessa para andar do outro lado, você não quer nem passar por ele. Não é verdade? Era um homem que ele era conhecido como o quê? Aquele, né, que pegava o dinheiro do povo lá. Basicamente, ele ficou conhecido assim. E quando ele vai encontrar Jesus, e quando ele tem esse encontro com Jesus, Jesus faz essa visita para ele tem esse encontro, ele transforma na hora. Ele tem uma transformação verdadeira. Ele sai rapidamente de ladrão para um cara que é restituidor. Eu vou restituir. Ele sai de uma pessoa avarenta, porque ele só olhava para o dinheiro, para os números, queria lucrar mais. Uma pessoa avarenta, para uma pessoa generosa. Não, eu vou dar ainda mais do que eu peguei. Irmão, quando a gente encontra Cristo, nosso coração é mudado. Nosso coração é transformado. De avarento, o homem virou generoso. Olha que transformação. Deus fez uma transformação. Porque um encontro real com Cristo, ele vai produzir mudança na nossa vida. O encontro real com Cristo, ele vai produzir uma transformação que vai ecoar. Porque quando ele fala aqui, o apóstolo Paulo, nesse contexto, que eles estavam sofrendo ali com o paganismo, com algumas coisas, influência religiosa, mas nós temos hoje, irmão, no meio evangélico, muitos evangélicos idólatras. Às vezes a gente acusa nossos irmãos lá do catolicismo, da idolatria, mas nós adotamos outros ídolos para nós. Porque a gente até quer ter uma fé em Cristo. A gente até tem uma fé, mas a gente não abre mão de alguns ídolos que a gente tem. E aí, irmãos, para a gente quebrar, a gente precisa abandonar. Versículo 9, o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Porque no que se refere a nós, as pessoas desse lugar, vou ler a parte B. Vocês se converteram, não, aqui, vou ler todo mesmo. Porque no que se refere a nós, as pessoas desse lugar falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Olha que interessante, existe uma sequência aqui real. Não tem como a gente servir a Deus de verdade, servir o Deus com todo o nosso coração, se a gente ainda está pegado a alguns ídolos. Às vezes esse ídolo no nosso coração é o dinheiro, é o ego, é um filho, é o prazer.
Às vezes o ídolo que nós criamos é o ídolo de nós estarmos no controle da nossa vida, de nós acharmos que nós dominamos tudo. E se você acha assim, você não consegue se entregar a Deus. Porque muitas vezes servir a Deus, eu acredito que quase 100% das vezes, é a gente entender que a gente não controla nada. É a gente ter total dependência dele. E muitas vezes, esse controle se torna um ídolo no nosso coração. Por quê? Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai fazer, mas isso aqui, Senhor, eu quero fazer desse jeito. Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai fazer, eu tenho fé em Deus, mas eu quero fazer dessa forma, eu quero fazer desse jeito. A gente cria algumas coisas que impedem, alguns ídolos que são criados dentro do nosso coração, que rouba o lugar de Deus. E nós precisamos, irmãos, da ajuda, como essa igreja pediu aqui, o poder, o Espírito Santo, para trazer em nós essa convicção daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser transformado, porque a maior ignorância que pode existir é a gente achar que a gente pode controlar Deus, a gente achar que a gente vai chegar em algum lugar com Deus, colocando outras coisas na frente dele, nosso coração. Porque, irmão, você pode muito bem trabalhar de segunda a segunda, ter sua rotina do jeito que você tem, e Deus ainda ser a sua prioridade. E Deus ainda ser o centro de tudo que você vai fazer. Muitas pessoas foram para o oposto. Não, para mim servir a Deus, eu tenho que fazer voto de pobreza, tenho que andar só com uma negócio e tenho que subir lá no monte, né? Fazer igual os monges. Muitas pessoas foram para o extremo. Mas não é isso que eu estou falando. Ter uma fé verdadeira, irmão, é você testemunhar Cristo no que você faz, sendo um crente honesto, sendo uma pessoa de valor, sendo uma pessoa compassiva, sendo uma pessoa que manifesta essa transformação no seu trabalho, na sua casa. Porque quando essa fé, ela vai se manifestando, ela vai quebrando esses altares dentro do nosso coração. Quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, mais vai perdendo sentido o nosso ego, o nosso orgulho, a nós termos controle de todas as coisas. Mais nós vamos falando, Senhor, eu tenho um plano, eu tenho um desejo, mas sobretudo a tua vontade seja feita, me conduza, faça o que melhor lhe apraz, Deus. Eu sei, Senhor, que está doendo, é uma perseguição, aqui eles estavam num contexto difícil, mas é como se eles dissessem, Senhor, é o Senhor que está no controle, a perseguição não vai me parar, a dificuldade não vai me parar, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar glorificando o teu nome. E isso fazia que o testemunho deles era um testemunho verdadeiro. E qual que é o efeito? Eu fiquei lendo isso aqui, imaginando, se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para mim, analisando a minha fé, se eu fosse receber uma carta, uma visita de Timóteo na minha casa, para ver como estava lá a minha fé, para ver como que está a sua igreja lá, que a sua igreja é a sua casa, né? Como que está lá as ovelhas do seu rebanho, como que está lá a sua fé, como que está sendo a manifestação da sua fé. Se Timóteo chegasse na sua casa para levar notícia para o apóstolo Paulo de como estava a sua fé, qual seria a notícia que ele levaria? Eu falei, Senhor, que forte isso, porque eu estou longe demais de ter perseguição igual essa igreja estava passando. Nós estamos distante demais da dificuldade de que ele estava passando, não estou menosprezando a sua dificuldade, porque muitos de nós aqui também estamos passando por lutas, dificuldades, mas isso não pode impedir que a nossa fé ecue, que a nossa fé avance. Que seja a palavra aqui é repercussão, não é? Quando a gente acontece uma notícia, a gente fala assim, nossa, isso aí repercutiu no mundo, no Brasil inteiro. É algo que repercutiu, porque o testemunho, a fé que ecoa em testemunho. Então essa fé, ela vai gerar uma obra, essa fé vai gerar uma transformação, e essa fé vai gerar um testemunho na sua vida. Um testemunho. As pessoas vão olhar para você e vão falar a sua história. As pessoas vão chegar a Deus porque viu em você um testemunho de transformação. Viu em você um testemunho. E sabe o que eu acho interessante? Essa fé deles virou notícia. E notícia naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, sem mídia, sem holofote, sem estrutura
Mas eles tinham uma coisa, o poder de Deus na vida deles. Eles não tinham WhatsApp para essa notícia chegar mais longe. Eles não tinham um canal de mídia moderno, mas eles tinham poder. Eles tinham o poder do Espírito Santo na vida deles. E se a gente tem esse poder, irmãos, nosso testemunho ele vai alcançar. O nosso testemunho ele vai romper. Porque um testemunho verdadeiro, irmão, ele vai alcançar, ele tem um alcance. Às vezes você está ali no seu trabalho, você não está falando nada. Às vezes você está num ambiente que você está, sem você abrir sua boca, mas a sua maneira de viver já está transformando, já está ecoando, já está repercutindo. Não é assim? Começa a repercutir, as pessoas falam, olha que postura, olha como que fulano se comporta. Isso é testemunho. Testemunho ele começa a gerar um resultado, tanto bom quanto negativo, não é assim? Quando a pessoa é ruim, é até mais fácil de repercutir o testemunho. Quando o testemunho é ruim, mas o testemunho bom, irmão, ele também repercute. O testemunho bom, ele também reverbera. Ele vai alcançando. Rapidamente, você vai se tornando conhecido como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma mulher virtuosa, como um homem de Deus, como um varão valoroso. Não é assim? E aí você está lá, aí as pessoas falam, não, chama fulano, porque fulano tem compromisso, fulano tem um bom testemunho, não é assim? Que a palavra fala que o homem ele tem que ter um bom testemunho, né? Aquele que deseja servir o Senhor tem que ser bom, ter um bom testemunho. E quando nós desfrutamos dessa fé, como uma igreja, né? Que entendemos que como igreja, nós não somos apenas um ajuntamento. Aqui nós estamos emitindo algo. Na nossa maneira de viver, porque essa carta aqui é uma carta na pluralidade, né? Eu quis fazer uma aplicação pessoal na vida de vocês. Mas aqui é uma carta que está falando para a conduta de toda a igreja. E a igreja, ela é uma emissão. Cada igreja, ela está ecoando alguma coisa. Cada igreja, ela está reverberando algo. Ela está reverberando algo. Então, se Timóteo chegasse aqui no nosso culto de domingo, ou viesse participar da nossa agenda da igreja durante uma semana, alguns dias, qual seria a avaliação dele, né? Qual seria a avaliação da nossa fé? E a pergunta, meus irmãos, é que a gente precisa se fazer, partindo dessa mensagem, é a nossa fé, essa fé, ela tem realmente ecoado? A sua casa, ela tem ecoado esse Cristo vivo? O seu trabalho, ele tem ecoado Cristo? Porque você não precisa ser um crente chato para você testemunhar o amor de Deus. Você só precisa ter um testemunho de verdade. Você só precisa ter sua vida transformada. A partir dessa vida transformada, meus irmãos, nós vamos ver o testemunho alcançando lugares que nós nem imaginávamos. Nem imaginávamos. A postura que nós temos vai fazer a gente viver coisas que a gente nem imaginava. A gente vai receber feedback de pessoas que a gente nem imaginava. Porque o evangelho ele não foi dado a nós para ser guardado, né, numa caixinha, né? Ele foi dado a nós para a gente transmitir. Então, que a nossa fé não fique em silêncio. Que ela ecoa e ela gere essa transformação. Porque essa fé que ecoa é uma fé que trabalha porque ela gera frutos. É uma fé que transforma porque gera mudança. E é uma fé que testemunha porque vai gerar um impacto positivo, né, na vida das pessoas, na onde a gente está, no lugar que a gente vive. Então, eu gostaria que você colocasse de pé para a gente orar. Talvez a nossa fé ainda está silenciosa. A nossa fé está silenciosa, talvez tenha alguma área da nossa vida que não tem produzido fruto.
Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos e você pedisse ao Senhor que Ele venha gerar uma fé genuína no seu coração. Que talvez o seu testemunho, ele tenha perdido a força. Quando que é um testemunho ele perde a força? Quando a gente começa a retroceder. Quando a gente começa a baixar a nossa guarda. O nosso testemunho, ele vai perdendo a força. Mas hoje o Senhor está nos chamando para a gente receber e viver essa fé verdadeira. Uma fé que vai gerar uma transformação. Uma fé que vai alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Porque caminhar pela fé é crer naquilo que ainda não existe. É crer naquilo que nós não estamos vendo. É crer naquilo que não existe como se ele existisse. A fé, ela é convertida em obras. Obras que agradam a Deus. Então eu quero orar por você, para que na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, as pessoas começam a olhar para você e enxergar um testemunho de transformação. As pessoas vão começar a enxergar Cristo em você, sem sequer você falar dele. Porque é a transformação que você tem vivido, a maneira como você tem vivido. Os seus pais não vão te conhecer. A sua esposa, ela vai ver que você é um marido transformado. Você começou a mudar, você começou a tratar ela diferente. Seu marido vai ver que você é uma mulher agora que está sendo sábia. Você é uma pessoa agora que deixa de estar sendo sábia nas palavras. A sua esposa agora está vendo que você é um homem agora que trata ela com carinho, que trata ela com respeito. Os seus pais agora estão vendo que você é um filho obediente, que é um filho que obedece o pai, independente se ele está certo ou não. Você é um filho que respeita. Seu patrão está vendo que você é um funcionário que cumpre com os horários, que faz as coisas da maneira correta, que é honesto, que gera valor para o lugar que você está. Os seus funcionários estão vendo que você é um patrão compassivo, que é uma pessoa ali que não está apenas olhando para o dinheiro, mas está olhando para o coração de cada um dos seus colaboradores. Essa é a fé, irmãos, que tem que gerar uma transformação em nós. Essa é a fé que vai fazer ecoar o testemunho de Cristo no nosso trabalho, na nossa família, no nosso casamento. Os seus filhos agora vão ver um pai tratando com amor, tratando com respeito. Essa é a fé que gera uma transformação. Senhor, nós estamos aqui, Pai, como uma igreja que às vezes tem perdido o efeito dessa fé, mas nós nos arrependemos, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia, porque nós queremos ser transformados de verdade. Nós queremos seguir o exemplo dos nossos irmãos aqui da igreja de Tessalônica, Senhor. Que um momento de perseguição, de dificuldade, eles permaneceram firmes. Eles permaneceram olhando para a esperança. Que nós devemos entender, Pai, que nós estamos aqui de passagem, tudo vai ficar. Mas a Tua palavra, ela permanece para sempre. E tudo que nós temos feito, seja o nosso trabalho, seja a nossa casa, nós olhamos para a eternidade, do legado que nós iremos deixar. Senhor, que o Senhor possa visitando, que o Senhor possa, Pai, alcançando aqueles que têm tido a sua fé silenciada por conta da circunstância, das ervas daninhas, por conta do pecado, por conta do mal que tem cercado. Senhor, a fé tem sido sufocada, como aquela semente sufocada pelos espinhos, Senhor. Mas nós oramos nesse momento, que seja arrancado toda a raiz de amargura, que seja arrancado todo o pecado, que os seus filhos venham se arrepender verdadeiramente e fazer o caminho de volta para viver na plenitude da Tua vontade. Que a Tua graça alcance a cada um e que nós possamos ser essa igreja, que a nossa fé, Pai, venha a ecoar sobre esse bairro aqui na Morada do Ouro, sobre essa cidade de Cuiabá, que aqui não seja apenas mais uma placa de igreja, não seja apenas mais uma igreja aqui nessa avenida, não, mas que seja um lugar de transformação, um lugar de generosidade, um lugar onde as famílias encontram refúgio, onde as crianças aqui
aqui sejam, Pai, instruídas no caminho que se deve andar, onde os casamentos são restaurados, onde as famílias, Pai, estão vivendo a Tua vontade, em nome de Jesus, aonde, Senhor, Pai, aqui a transformação, a restituição, a libertação, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos contemplar testemunhos sendo gerados a partir de uma fé verdadeira na vida dos Seus filhos, Senhor. Que nós não viemos carregar esse evangélico só de status, não, que nós podemos viver o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.